Gênesis capítulo número 22, a partir do verso 1 até o verso de número 19. E é uma leitura um pouco extensa, peço que os irmãos acompanhem atentamente, porque em alguns momentos eu vou interromper a leitura e pedir que os irmãos completem até o final do verso. Gênesis capítulo número 22, do verso 1 até o verso de número 19, assim diz a palavra do nosso Deus. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo-o adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, os irmãos, até o final do verso número 7, meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse, os irmãos, até o final do verso 17: jurei nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, verdade revelada, inspirada e preservada ao longo dos séculos, que foi traduzida para a nossa língua, interpretada e será pregada nessa manhã. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Faça com que nós compreendamos a profundidade das verdades que estão diante de nós. É assim que nós choramos, no nome santo de Jesus, que morreu na cruz do Calvário, mas hoje vive e reina por todos sempre. Amém. Um escritor famoso chamado Max Lucado, ele tem um registro pessoal muito interessante. Certa vez ele estava escrevendo um dos seus livros, e então ele tinha uma filhinha, e a filha fez o que talvez a criança pode fazer que mais atemorize o coração dos pais.
ela ficou em silêncio. E esse silêncio fez com que ele, de alguma forma, fosse a procurar. E então observou que a sua filha estava se afogando na piscina. Então, sem pensar, 2 vezes mergulhou, retirou sua filha, ela quase sem força e sem oxigênio, e então tentou reanimá-la, e ela voltou a respirar. E diante daquela situação, ele se alegrou no Senhor e agradeceu a Deus, porque ele livrou a sua filha da morte. Situações como essa acontecem diariamente. Agora a gente está com a nossa primeira filha aí com 7 meses, começou a engatear, e o primeiro objetivo dela foi começar a colocar os dedos na tomada. E isso acontece. Então, a cada dia é uma nova aventura de preservar a vida dos nossos filhos. E é interessante que é sobre essa ideia de preservação, de cuidado, de paternidade, de família e de, acima de tudo, confiança no Senhor, que o texto que a gente acabou de ler fala para a gente. E é no livro dos começos, no livro de Gênesis, que traz essa narrativa para nós. O livro de Gênesis, ou livro do começo, escrito por Moisés, tinha o objetivo de trazer o início de tudo para o povo que estava peregrinando pelo deserto. Imagine, meus irmãos, que já tinham passado várias gerações do povo de Deus, inclusive da narrativa que nós acabamos de ler. E Moisés está registrando enquanto caminha pelo deserto, falando a respeito do Deus poderoso, do Deus que criou o mundo e que estabeleceu uma aliança, mas o homem quebrou. Então ele fez nova aliança, onde ele jurou por si mesmo que ela seria cumprida. Então, o texto aqui fala do início do primeiro dos 3 patriarcas, Abrão e posteriormente com seu nome mudado, Abraão. Então nós temos o dilema de Abraão de ter ouvido a voz do Senhor dizendo que ele teria um filho, sendo ele já velho. A sua esposa, estéril. E ele deveria crer. Então passaram-se os anos. E os anos foram passando. E o tempo passava. E aquela promessa começa a não fazer mais tanto sentido na vida de Abraão e na vida de Sara. Afinal, a idade que já era avançada ia cada vez mais correndo. A sua esposa, que era estéril, não dava demonstrações de voltar à fertilidade, sendo ainda velha. Ao passo que Sarai ri do Senhor, porque ela já não mais acreditava que era possível isso acontecer. Até que o Senhor visitou aquele casal e então disse: olha, vocês vão conceber. No ano que vem vocês vão estar com esse menino. E a promessa do Senhor se concretizou. Nasceu Isaac. Logo depois de ter nascido Ismael. E é interessante que Ismael nasce de um relacionamento extraconjugal. Isso é assunto para outro dia. Onde a mulher tem a brilhante ideia de dar a sua serva para o seu marido. E então Abraão tem um filho com Agar chamado Ismael. Mas não era assim que o Senhor tinha dito. A promessa era tanto para Abraão como para Sara. E nasce Isaac, então, da junção desse casal. Imagine, meus irmãos, o que é você esperar e receber aquilo nas suas mãos. Vocês estavam percebendo, ficou de maneira maravilhosa como o Senhor organiza. O exemplo vai ser sempre o pastor André hoje. Vocês perceberam como durante 9 meses o pastor André estava esperando por Daniel, ele e Carol. A expectativa, mas são novos. Fez recentemente 30 e alguns anos, que eu esqueci agora. 31, estou lembrado do irmão. 31, novo, está tendo o seu primeiro filho. Mas a expectativa que vem em torno da chegada de uma criança, 9 meses esperando, toda a preparação, o chá revelação, o chá de fralda, e organiza o quarto, e muda o quarto, e coloca a berço, e muda o berço de lugar, e ajeita as roupas, toda aquela expectativa que nós, que já experimentamos isso, sabemos, e aqueles que um dia vão experimentar, vão ver como isso é maravilhoso. Mas imagine, meus irmãos, isso depois de 100 anos de vida. Claro que não tinha chá revelação e chá de fralda naquela época, mas a expectativa e a emoção certamente foi a mesma.
nasce Isaac. E aquele menino vai crescendo. E fica imaginando como foi a relação carinhosa de Abraão com o seu filho. Até o dia que Deus chegou e quis Isaac totalmente para si. Então Abraão deveria se posicionar sobre confiar no Deus que o tinha chamado desde Ur dos Caldeus, ou abrir mão do seu bem mais precioso. Queria pensar com os irmãos sobre isso nessa manhã, sobre esse chamado para a confiança. E quando a gente pensa sobre esse chamado para a confiança, a primeira coisa que a gente observa é justamente o chamado de Abraão. E a gente percebe isso do versículo 1 até o versículo número 4. Porque o texto fala para nós, e a narrativa, né, escrita por Moisés, fala que Deus pôs Abraão à prova. Isso é interessante porque nós lemos esse texto na liturgia do nosso culto. Lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 3, vai falar que Deus não tenta ninguém com o objetivo de pecar. Então Deus não está ferindo a sua própria natureza aqui, mas Deus está provando o seu servo, a fim de que ele pudesse ser aprovado ou reprovado. O Senhor tinha chamado Abraão e com isso ele já conhecia a voz do Senhor. Lembra-se, estava Abraão na sua terra, e então Deus chamou assim: Abraão, você vai sair da sua casa, você vai sair da sua terra, você vai sair da sua querência, você vai sair da sua parentela, e você vai para uma terra. E depois Deus fala para Abraão: Abraão, olha aí para as estrelas, essa vai ser a sua descendência numerosa. Então quando o Senhor volta para Abraão e fala com o seu servo, Abraão já conhecia a voz do Senhor. Então Deus chama Abraão. E ele prontamente diz: eis-me aqui. Só que o próximo passo não seria tão agradável como os outros estavam sendo. Afinal, você está velho e a sua esposa estéril, você prometeu um filho, todo mundo quer ouvir isso de Deus. Mas o Senhor agora fala para Abraão: Abraão, é o seguinte, você vai pegar o seu filho e você vai sacrificar para mim. Se o texto fosse só esse, certamente Abraão ia pegar quem? Ismael. É ou não é? Você vai pegar o seu filho e você vai sacrificar para mim. Tem problema não, Ismael, chegou a sua vez. É você. Mas olha como o registro bíblico vem para nós. Toma teu filho, teu único filho. Não que Ismael não fosse filho, mas o filho legítimo do seu relacionamento, o filho da promessa. Ainda o acréscimo, Isaac, para você não ter dúvida de quem eu estou falando. A quem amas. E você vai oferecer o holocausto para mim. Meus irmãos, aqui tem algumas coisas que nos chamam a atenção. Porque Deus dá alguns detalhes, mas Deus não dá tantos. Porque Ele vai falar quem é que deve ser sacrificado. Ele fala: Isaac, teu filho, teu único filho, aquele que você ama muito. O que você vai fazer com ele? Você vai sacrificar, você vai fazer um holocausto. E o holocausto consistia em você pegar um punhal, você degolar o cordeiro, o sangue escorrer e depois você queimar. Só que olha que coisa interessante, o Senhor não diz onde isso vai acontecer. Ele fala assim: eu vou te mostrar o lugar. Não vai ser aqui na frente do povo, ou não vai ser em um monte, vai ser em um lugar que eu vou te levar. O texto segue para nós e diz que Abraão racha a lenha, chama 2 servos, prepara o jumentinho, chama seu filho. E o texto não diz isso daqui, mas existe uma coisa que aconteceu e a gente vai ver logo depois como isso poderia ter sido um problema para essa família. Abraão se despede de Sara. O texto não fala isso, mas ele se despediu da sua esposa. Vão aonde? Não sei. Vão fazer o quê? Não posso falar. Só quem sabia do que estava acontecendo era Deus e Abraão.
É interessante, meus amados, que existem algumas passagens bíblicas que seria muito bom se a gente pudesse pregar toda vez para a igreja sem ela saber o que acontecia. Passagem de Jonas, a história de Esté, a história de Ruth, e essa é uma delas. Porque a gente chega no final e já sabe o que aconteceu. Mas Abraão não estava sabendo o que acontecia. Ele só tinha uma ordem: sai da tua casa, pega o teu filho e você vai matar o seu filho em um monte que eu vou te levar. E é exatamente isso que Abraão está fazendo. O texto segue para a gente e fala que aqueles 4 estavam caminhando por 3 dias. Imagine como foram esses 3 dias na mente de Abraão. Eu vou ter que matar meu filho. Eu vou ter que matar o meu filho. Você acha que ele, enquanto pai, pensou outra coisa? E Sara, a esposa em casa, estava o quê? Tranquila. Serena. Isaac, estou indo cultuar a Deus com meu pai. Os servos, Abraão chamou, a gente vai. Mas o coração de Abraão era: Deus pediu para eu matar o meu filho. E por 3 dias, certamente, esse era o único pensamento de Abraão. Sabe, meus irmãos, esse é um exemplo de disponibilidade para o chamado do Senhor. Não tem muitos detalhes. Não tem uma explicação muito organizada de o que vai ser lá. Você só tem que dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui. Foi essa fala de Abraão durante todo o caminho. Abraão tinha ouvido a voz do Senhor várias vezes, mas essa tinha um requinte de dificuldade, porque agora envolvia tirar a vida do seu filho. Esse é o chamado de Deus para a confiança. E a gente observa o chamado de Abraão, mas agora a gente observa a obediência de Abraão. E a gente vai perceber isso do verso número 5 até o verso de número 11. E eu peço que os irmãos, mais uma vez, façam a leitura do verso número 6 e o verso número 7. Os irmãos, mais uma vez, versos 6 e 7. Tomou Abraão... Olha que coisa interessante, porque o texto lá no verso 5 inicia assim, que eles chegaram ao local determinado e a Bíblia não relata para nós o que é que tinha lá, se tinha uma luz, se tinha um fogo, se Abraão sentia um arrepio, não mostra para a gente, só fala que ele sabia que aquele era o local. E então ele estaciona os seus servos e sobe somente com Isaac. Só que olha que coisa interessante que o texto vai falar aqui para a gente. No verso número 5, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos juntos, ou voltaremos para junto de vós. Mesmo sabendo que Deus tinha pedido que Isaac fosse oferecido como holocausto, nessa fala aqui, Abraão já dá indícios da sua fé. E é interessante que o autor aos Hebreus vai falar justamente isso, no capítulo 11, verso número 19, vai dizer assim: porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Abraão não sabia o que estava acontecendo, ou nem o que ia acontecer, mas ele sabia que Deus era poderoso para fazer qualquer coisa com seu filho. E o texto fala para nós que Isaac então faz uma pergunta muito difícil para o seu pai. Ô pai, estou fazendo os cálculos aqui, tem lenha, tem fogo, tem pedra, mas está faltando o cordeiro. Meus irmãos, olha que coisa interessante, nós estamos falando de um jovem, de um rapazinho, de uma criança.
talvez, né, pela idade, alguns vão considerar criança, adolescente. Mas o fato é que Isaac já conhecia como funcionava o holocausto e a adoração ao Senhor. Mesmo sendo algo cruento. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ver um animal morto. Tem gente que já, né, fica com arrepio, não quer olhar na beira da estrada. Mas você já viu um animal morrendo? É pior ainda. É você pegar um punhal e cortar aqui. E começar a jorrar sangue. E ele urrando de dor, ele sabe que ele está morrendo. E daqui a pouco não sai mais sangue. Começa a sair um negócio estranho de dentro do animal. Aí você fala assim, credo, pastor, que negócio estranho. Pois é, Isaac já tinha visto isso desde criança. Ele sabia como funcionava o ritual. E ele sabia que estava faltando algo. E então ele pergunta para o seu pai, pai, quem é que vai morrer aqui agora? E seu pai responde para ele, Deus vai prover, meu filho. Porque talvez faltou palavras para dizer assim, quem vai morrer hoje é você. E Abraão, o tempo todo firme, no chamado que Deus tinha dado para ele, de oferecer o seu filho em holocausto. Mas dentro da trama que envolve o holocausto, tem um detalhe de dificuldade que às vezes passa despercebido, que é a corda. Existe uma corda aqui. E essa corda era porque quando você colocava o animal semi-morto, né, com o seu pescoço cortado, então você acendia o fogo, a tendência era ele se debater e sair de lá. Então ele deveria ser amarrado para que ele não saísse. Ele precisava ser totalmente queimado. E Abraão agora amarra o seu filho. Abraão amarra o seu filho. Porque ele sabia que naquele calor causticante de um fogo, ele poderia sair e ele deveria ser oferecido como holocausto. Então está ali um montão de pedras, a lenha, ele amarrado, e o texto fala que Abraão sobe a sua mão com um punhal. E o texto fala para a gente assim, que mais uma vez o Senhor fala, Abraão, e Abraão mais uma vez diz, pois não, Senhor. Talvez a gente murmurando ia falar assim, cara, deixa eu viver esse momento em paz, deixa. Você já não pediu isso? Deixa eu matar logo esse menino aqui. No último momento, estou vivendo a minha dor já. Estou com a mão estendida. Não quero mais ouvir sua voz, olha o que você está pedindo para mim. E esse é o grande momento de provação, porque Abraão não estava fazendo uma encenação aqui, ele de fato levou o seu filho, colocou lá, e ele estava indo até o último momento com a sua mão estirada para descer em cima do pescoço de Isaac. E meus irmãos, é o tipo de cena na narrativa bíblica que foge do nosso entendimento. Por que Deus pedia algo desse tipo? Afinal, nunca foi característica de Deus pedir sacrifício de criança. Se nós olharmos por toda a história da redenção, principalmente no Antigo Testamento, mas mais detidamente no Pentateuco, em nenhum momento Deus pede que se ofereça criança ou seres humanos como sacrifício para Ele. Nem mesmo quando Ele manda matar os inimigos, é como oferecimento de sacrifício. Deus não aceita sacrifício humano. Mas aqui Ele está pedindo um menino. Isso foge o nosso entendimento. E diante de questionamentos como esse, um homem chamado Anselmo de Cantuária, ele afirma o seguinte, não quero saber para crer, mas quero crer para entender. Não quero saber para crer, mas quero crer para entender. Talvez sua família já passou por um momento de dificuldade, que vocês nem sabiam explicar como começou.
E aí você, enquanto pai, enquanto mãe, tentou preservar essa situação do seu filho, da sua filha. Então ele vendo que estava tudo alterado, ele pergunta assim: pai, o que é que está acontecendo aqui? E talvez a sua estratégia não foi nem falar qual foi o problema, mas ministrar ao coração do seu filho que Deus estava no controle. Esse é o chamado para a confiança. A gente viu o chamado de Abraão, a obediência de Abraão, e agora a gente percebe o testemunho de Abraão. Porque aqui tem uma pausa dramática, percebe? Ele está com o cutelo esticado, então eu escuto de novo uma voz: Abraão, Abraão. E ele diz assim: eis-me aqui, Senhor. Ele diz assim: para, Abraão, pode parar tudo. Eu sei que você me teme. Não precisa oferecer Isaque como holocausto. Eu sei que você me teme porque você não me negou o seu filho. Você estava disposto de ir até o fim, de oferecer o seu filho para que você mostrasse a sua lealdade e a sua confiança em mim. E o texto fala aqui para a gente algo muito interessante. Porque a partir do verso 12, a gente vai perceber que, vai dizer assim, no verso 13: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto. E aí vem uma frase que marca esse texto: em lugar de. O seu filho não morreria, outro cordeiro iria morrer. E então o texto fala que o Senhor jura por si mesmo. E ele jura por si mesmo porque ele não poderia fazer um juramento de pé de igualdade com Abraão. Afinal, este era homem, era pecador. Então ele jura por si mesmo. Então o hino de número 21, a gente canta: meu Deus por si jurou, eu nele confiei. Ele jura por si mesmo e por isso nós podemos confiar, porque ele é zeloso pelo seu próprio nome. Assim como Moisés, quando perguntar assim: Senhor, quando o povo perguntar quem está me enviando, ele fala: o eu sou. O eu sou enviou. E então o texto mostra para nós algumas marcas muito importantes, meus irmãos, porque fala que Abraão não poupou o seu filho. Ele queria dar o seu filho. Então o Senhor disse assim: você me teme, eu vou poupar o seu filho. Mas para que a gente fosse reconciliado com ele, ele não poupou o seu próprio filho. Porque naquela mesma região, naquela mesma cadeia de montanhas, Moriá, algum tempo depois, um outro homem, um outro jovem, filho de alguém muito importante, subiria a um monte, carregando madeira, para ser oferecido como sacrifício. A saber, Jesus Cristo. Abraão, você teve esse momento marcante, mas o seu filho não vai morrer. Mas saiba que mais à frente vai existir alguém que vai morrer por vocês. Meus irmãos, talvez quando a gente narra essa história, a gente se coloca nesse lugar, e a gente vai percebendo toda a carga dramática que é carregada aqui. Afinal, é um pai, é um filho, é toda uma família envolvida. É o drama de você ter que matar alguém, você passar dias pensando e planejando como isso vai acontecer. E talvez isso cause um peso no nosso coração, porque a gente começa a se comparar. Talvez você pensou, você nem teve coragem de pensar, se fosse Deus pedindo isso do seu filho. Ou talvez pedindo o seu cônjuge. Ou pedindo algo que você quer muito, e então ele pede que isso seja oferecido para ele. E talvez isso cause no nosso coração um temor, uma dor, um pesar muito grande. Mas às vezes que nós falamos assim: Jesus morreu na cruz do Calvário, no nosso lugar. Isso não causa tanto peso. A gente já está acostumado com essa mensagem. Isso é algo normal e natural para a gente. E a gente esquece
que é o Filho de Deus, o próprio Deus que se entregou. Ele não foi provado, ele não foi lá para mostrar lealdade, ele não foi para lá para conquistar algo grandioso, ele foi para lá para conquistar a nossa vida. Porque Cristo não precisava morrer na cruz do Calvário, mas por causa do grande amor com que nos amou, Ele enviou o seu Filho. E Jesus Cristo foi voluntariamente. Essa narrativa encerra com uma promessa maravilhosa. Ou melhor, a reafirmação dessa promessa. O povo vai observar. O povo vai saber dessa história, Abraão. Eu estou te levantando não somente como um homem que vai ser rico e como se fosse um pai mimando um filho, mas eu estou te levantando como uma pessoa que vai vir uma descendência, e essa descendência vai ser numerosa, e o grande precursor, o grande patriarca, aquele que está iniciando, ou melhor, que eu estou iniciando nele, vai ser o padrão de uma grande confiança. É por isso, meus irmãos, que o teste que está sendo colocado, ou que foi colocado diante de Abraão, foi algo grandioso. Porque a figura de Abraão é central na história da redenção, no que tange a um homem que confiou até o fim em Deus. Deus não estava mimando Abraão, mas Deus estava levantando um povo para que as famílias da terra fossem benditas a partir dele. E esse era o padrão de confiança que o Senhor ia exigir. Confiança até o final. Meus amados, quando nós observamos esse texto, existe também algo que não foi registrado aqui, mas certamente aconteceu. O verso 19 fala que Abraão voltou com seus servos e juntos foram para Berseba, onde ele fixou residência. E chegou o momento de Abraão voltar para casa e falar para Sara tudo o que aconteceu. Falar para o povo tudo o que aconteceu. E essa história chegou até nós como testemunha de um homem que até o fim estava firme no Senhor, por mais difícil que pudesse parecer. Quando nós observamos esse texto, nós somos desafiados. E alguns desafios surgem do texto aqui, como por exemplo, nós pensarmos o que de fato nós temos adorado. Ora, imagine Isaac, o filho da velhice, tantos anos, mais de 24 anos esperando essa criança nascer. E então ela nasce, então está crescendo, se desenvolvendo, o xodó da família, brincando juntos, vendo aquele menino crescer, andar, sorrir. Certamente era o bem mais precioso que Abraão tinha, não somente por essa relação paternal, mas também porque o Senhor tinha dito que viria uma descendência. E essa descendência partiria também da relação dele com Isaac. Mas mesmo assim, o Senhor pede isso para Abraão. O que é que hoje é tão difícil de abrir mão na sua vida? Porque se Abraão não fosse capaz de abrir mão do seu filho, isso certamente colocaria em xeque o relacionamento dele com Deus. Aquilo que você não abre mão hoje, certamente assim o faz na sua relação com Deus. Por mais que Isaac fosse o filho da promessa, por mais que ele fosse bênção, por mais que fosse maravilhoso ter um filho, nenhuma bênção pode sobrepujar o Senhor da bênção. Mas um outro desafio que o texto coloca para nós
é reconhecer que Deus é o provedor da nossa família. O texto mostra para nós isso nitidamente. Mostra o conflito que Abraão viveu desde ouvir o chamado do Senhor até os 3 dias que ele caminhou. Os conflitos que rondavam o seu coração. E então a pergunta que Isaac fez, mas mesmo assim ele confiava integralmente no Senhor. Meus amados, certamente nós passamos por conflitos familiares. Nós passamos por conflitos na nossa igreja. E a tendência é a gente querer resolver com a força do nosso braço. A gente querer resolver pelo nosso conhecimento. Já pensou se Abraão fizesse isso? Ah, não, Deus está pedindo, então vou até esse monte dedicado, não. Eu não vou caminhar, não. O Senhor queria que ele caminhasse 3 dias, sim. Então, meu amado, entenda uma coisa. É o Senhor que está te colocando nesse problema que você está vivendo. Talvez possa ser que alguns problemas da nossa vida seja fruto do nosso pecado, de decisões erradas nossas. Mas isso não foge do controle do Senhor também. Mas vão existir problemas na nossa vida que não vai ser fruto do nosso pecado. Talvez seja fruto do pecado de outra pessoa. Ou talvez não envolva pecado diretamente, mas ainda assim o problema está diante de nós e o Senhor quer que nós caminhemos com o coração angustiado, sim. Credo, pastor, Ou você acha que Deus não sabia que Abraão ia ficar com o coração angustiado 3 dias caminhando sabendo que ia ter que matar o seu filho? Sabia. E Deus queria exatamente isso. Para que mesmo quando viesse a angústia, ele pudesse seguir firme, caminhando naquilo que o Senhor ordenava. E não deixar de ensinar isso para os filhos. Meus irmãos, nós super protegemos demais nossas crianças. Nós achamos que elas não têm capacidade de entender algumas coisas. Nós achamos que existem algumas doutrinas bíblicas que são pesadas demais para as nossas crianças. Nós achamos que existem algumas pregações e alguns textos bíblicos que são difíceis demais para o entendimento delas. E a gente vai esperando, protelando, até um dia assim elas crescerem e entenderem. Meus irmãos, o mundo não espera para ensinar tudo o que há de mal e perverso para as nossas crianças. O mundo olha assim, não, é muito novinho, não, isso aqui agora não. Não vou ensinar pornografia para essa criança. Vamos esperar fazer 15, 16, 18 anos. 18 anos, é para maiores de 18 anos. É quando a gente vai apresentar esse tipo de coisa para as crianças. Não é assim que funciona com o mundo não, gente. Na primeira oportunidade que tiver, o mundo vai querer injetar isso na mente, no coração dos nossos filhos. E nós achamos que a forma de nós protegermos é, colocar em uma escola que a gente pode brigar com os professores. Nós precisamos ensinar aquilo que é de mais importante para as nossas crianças. E a responsabilidade é nossa, não é do Estado, não é do governo e nem da igreja, tá? A função de ensinar e discipular o seu filho é sua. Mas geralmente é terceirizado para pastor, talvez o conselho, o líder da UPA. Não, a responsabilidade é sua. Inclusive nos momentos de dificuldade. Claro que dentro do processo de capacidade e aprendizado da criança, ensinar a dor e a dificuldade para ela também. E ensinar que pode ser que ela nem entenda o tamanho do problema. Mas ainda assim ela precisa estar confiante no Senhor. Confiança tal que pode nem saber como vai explicar isso. Mas assim como como Abraão falou, eu e o menino nós vamos voltar. Mesmo com o coração trêmulo, a gente possa falar para os nossos filhos. Vai chegar um dia que isso não vai mais doer na gente. Porque a Bíblia fala que toda lágrima vai ser enxugada. O terceiro e último desafio que o texto coloca para nós é que momentos de dificuldade nos fazem conhecer mais de Deus.
O que Deus queria para Abraão é que ele conhecesse mais um pouquinho dele. Percebe como é justamente o contrário que o nosso coração faz? No momento de dificuldade, a gente quer conhecer mais o problema. Já convivi com pessoas que receberam o diagnóstico de câncer. E o resultado? Elas mergulharam em entender sobre isso. Células cancerígenas, métodos de cirurgia, hereditariedade, genética. E ela investia e gastava o seu tempo, o tempo todo nisso. Até o dia que entendeu que o Senhor não estava chamando ela para fazer uma faculdade de medicina EAD em 6 meses. Estava sendo convidado para conhecer mais do Senhor em meio à dor. Isso é notório, gente, no meio da igreja. É até um exemplo cômico, mas ele é verdadeiro. Você percebe algumas famílias que estão passando por dificuldade, é quando elas se apresentam no culto de oração com maior frequência. Porque querem conhecer mais de Deus. Querem estar mais próximas do Senhor. A dor e a dificuldade não vêm para você virar um expert naquele assunto. Vem para você conhecer mais de Deus. Vem para a glória do Senhor. Porque aqui o que acontece não é sair dessa mensagem e dizer assim, rapaz, Abraão realmente foi o pai da fé. Que homem extraordinário. Não. É para olhar para o Deus de Abraão. O Deus de Isaac. O Deus de Jacó. O nosso Deus, que nos chama diariamente para confiarmos nele. Max Lucado, quando pegou a sua filha no braço e deu graças a Deus porque ela estava viva, logo em seguida veio o pensamento, e se ela tivesse morrido? Eu também teria bradado em alta voz, graças a Deus? Esse é o chamado para a confiança. Que aquele que nos chamou, por mais que nós caminhemos pelo vale da sombra da morte, por mais que nós passemos por momentos de dores que a nossa cabeça nem consiga externar, nós confiamos que aquilo que é o mais importante está guardado, que é a nossa vida com o Senhor, porque Jesus Cristo não foi poupado na cruz do Calvário.